Então vamos estar orando. Graças te damos, Pai, pela vida de cada um que está aqui hoje. Queremos te bendizer e te agradecer porque o Senhor cuida de nós. Queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Queremos te agradecer porque o Senhor é o centro de tudo aquilo que nós vivemos e caminhamos. Queremos te agradecer pelo teu amor, queremos te agradecer por cada uma das vidas que aqui estão, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse louvor, por esse momento em que nós pudemos louvar juntos. Que o Senhor possa preparar os nossos corações para recebermos a tua palavra pura, e que esta palavra possa fazer frutificar na terra do nosso coração a semente incorruptível da palavra de Deus e do seu reino, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, queridos? Amém. Então, que bênção, glória a Jesus pela vida de vocês. Vamos agora compartilhar um pouquinho da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Acho que está na altura boa. Tá bom. Então, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Pode se assentar, fiquem à vontade. Se os irmãos quiserem sentar aqui, podem se sentar. Glória a Deus por isso. Bênção. Eu gostaria de começar com uma... Vamos falar um pouco mais em cima do microfone. Também tem um irmão. Engraçado que eu me lembro do rosto do irmão. De algum lugar, não é possível. Daqui. Já esteve aqui mesmo, né? 3, 4 vezes já. Já teve umas 3, 4 vezes aqui. Então ele está sempre aqui. Estou sempre vendo o rostinho dele. É que são tantos rostos que eu vejo. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal lá da Ásia. Muita gente que eu vi. Então, glória a Deus. Tanto que eu tenho dificuldade de guardar todos os nomes. Mas a gente vai guardando. Glória a Deus, irmãos. Hoje eu vou começar a compartilhar com vocês. E eu quero mostrar um pouco a diferença. Um dos livros escritos por um dos grandes homens de Deus da cristandade, que é conhecido pelo nome de Watchman Nee, né? Ele fala que se nós não conhecermos, tá, a nova aliança, nós jamais poderemos viver tudo aquilo que Deus prometeu para os seus filhos, para que eles vivam. É uma frase que ele escreveu. Na verdade ele não escreveu, ele declarou essa frase num dos discursos dele em Xangai, em 1932. Isso foi anotado por aqueles que o escutavam e foi colocado num livro chamado Aliança Superior. Um livro que hoje você não vai encontrar, pelo menos em português você não encontra mais ele para vender. Deveriam fazer uma nova publicação desse livro, né? Que é um livro muito importante, muito profundo. Você consegue encontrar ele em inglês? Eu comentei acerca disso com a minha prima que mora lá no Reino Unido, na Inglaterra, e ela comprou, mas comprou em inglês, né? Não comprou em português. Se você tem facilidade com a leitura em inglês, compre. Se não, você tem que buscar em algum sebo, né? Aqui no Brasil. E aí, infelizmente, eu acho que o valor é um pouco alto desse livro, ainda que seja um livro pequeno, é um valor um pouco alto. A última vez que eu vi estava em torno de R$150. É um livrinho pequeno, um livreto pequeno, mas muito rico. E eu gostaria de um pouco de falar, o que eu vou falar para vocês, que eu não extraí desse livro, eu só citei uma das frases dele, porque é considerado por muitos grandes estudiosos da palavra de Deus como uma das únicas possibilidades, um dos únicos apóstolos do século XX. Pois é. Então, eu vou começar a comentar com vocês. Eu gostaria de fazer essa reflexão, porque a maneira com que nós nos relacionamos com Deus, ela muda de forma bem substancial, de forma bem radical, quando nós comparamos a maneira com que as pessoas se relacionavam com Deus na velha aliança e na nova aliança. E se você continuar tendo um relacionamento com Deus baseado na mentalidade da velha aliança, você nunca vai conseguir viver tudo aquilo que Jesus Cristo prometeu que seus filhos viveriam. Então, uma das coisas, uma das primeiras coisas que eu vou, quando eu vou falar de aliança, nós estamos falando de uma aliança que Jesus Cristo estabeleceu, está aqui em Hebreus capítulo 8,
no versículo 6 e 7. Vamos lá. O escritor de Hebreus, que na minha humilde opinião é o apóstolo Paulo, não só na minha, mas de muitos outros estudiosos, mas não existe algo fechado acerca disso. Lá aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 6, ele vai dizer assim: mas alcançou ele, quem? Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, em algumas traduções pacto, em outras traduções testamento, tá? Porque a palavra grega diatek pode significar tanto aliança como testamento, como pacto, como, né? Muito bem, alcançou ele ministério mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está firmada sobre melhores promessas. Então você tem que compreender uma coisa: Jesus, ele é mediador de uma melhor aliança, firmada sobre melhores promessas. Por que isso é importante? Porque se você aceita, se você muitas vezes não tem vivido nem as promessas da velha, né? Que dirá, porque muitas vezes nós olhamos para promessas da velha aliança. Vou aqui citar uma para vocês, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 7, uma promessa da velha aliança, uma promessa boa, tá? Aqui em Deuteronômio capítulo 7, olha que interessante o que ele vai dizer aqui no versículo 15. Olha só, isso aqui são bênçãos da obediência daqueles que seguiam as leis da velha aliança, que foi consagrada, essa aliança esta que foi consagrada com sangue de touros, de bodes e de novilhos, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, olha só, versículo 12, Deuteronômio 7, 12, ele vai dizer assim: sucederá, pois, que por ouvirdes estes preceitos da lei, e guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu aos teus pais. E aqui vão ter algumas bênçãos que eu vou ler até o versículo 15, só para você ter uma ideia. Ele te amará, te abençoará, fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, a cria dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu aos teus pais que daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Então, isso é um dos termos da aliança estabelecidas a Israel. Israel seria um povo acima de todos os outros povos. Isso fazia parte, quer dizer que se Israel desobedecesse, ele não seria mais um povo que estaria acima de outros povos. Tanto que você vê Israel desobedecendo muitas vezes a aliança estabelecida e sendo entregue em cativeiro. O povo de Israel começa no cativeiro egípcio, onde ele é liberto, na escravidão egípcia. Depois ele vai para Canaã, passa por sete cativeiros cananeus. Depois eles vão para o cativeiro assírio. Depois eles saem do cativeiro assírio, vão para o cativeiro babilônico. Depois eles saem do cativeiro babilônico e terminam no cativeiro romano, onde Israel é completamente destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito, inclusive o nome do meu irmão, e na carne. E ali aconteceu a diáspora judaica. O povo judeu nunca mais tornou a ser uma nação até o voto de Minerva do nosso general Oswaldo Aranha no ano de 1948. Aqui no Brasil, quando eu falo nosso general Oswaldo Aranha, eu estou falando o general brasileiro, que deu o voto de Minerva para que fosse instituído novamente o Estado de Israel como uma nação. E se eu for perguntar se existe alguém aqui que é de antes de 1948, talvez o irmão. O irmão nasceu antes de 1948, não? Não. Você vê? Oi? 39? Bom, então ele já é de um período que ele nasceu e Israel não era uma nação nem dos sonhos dele. A minha avó é de 1925 ou 27? 27, obrigado. 1927, então minha avó viu, veio um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. O pai dela já não, o vovô Benjamin, ele já participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ele é de 1898. Meu bisavô Benjamin, o pai da minha avó Esther, que hoje se encontra com 93 anos, mas você vê,
o irmão de 1939 e minha avó de 1927. O resto aqui não tem ninguém antes de 1948. Então, para todo mundo aqui, a realidade de Israel como sendo uma nação é algo que você já nasceu e para você sempre foi. Entendeu? Mas, por exemplo, na cabeça de Lutero isso não era uma possibilidade. Na cabeça de Calvino isso não era uma possibilidade. Na cabeça não só dos movimentos, vamos dizer assim, reformados, mas também dos movimentos pré-reforma, também não era uma realidade. Nem os menonitas, nem os anabatistas, que foram perseguidos e mortos por Lutero e por Calvino. Essa turma toda tem sangue na espada. Não pense que não. Por isso que eu digo que eu não sou protestante. Que estranho, né? Na verdade, olha, meu bisavô, o pai da vovó Esther, ele se converteu no mundo da avó dele. Olha que ele é de 1898. E a avó dele era da Igreja dos Irmãos. Então ela fazia parte de um movimento pré-reformado. Ela não fazia parte de um movimento protestante. Interessante. Então, meus queridos e amados, todo mundo, Lutero colocou os padres na estaca, Calvino pegou alguns anabatistas na espada, Zwinglio também, e depois veio Henrique VIII com o anglicanismo, também perseguiu os seguidores de Menon, que eram de uma certa forma anabatistas, fugiram aqui para o Brasil. Minha tia, uma igreja menonita, lá no Paraná. Eles fazem, de vez em quando, eles fazem os cultos em alemão, para os mais tradicionais, para os mais velhinhos. Interessante. Então, meus queridos e amados no Senhor, Jesus Cristo, Israel acabou sendo repatriado só agora em 1948. Durante esse tempo eles ficaram espalhados por todas as nações. Não tinha mais pátria, fora o que eles atravessaram na Segunda Guerra Mundial, nas mãos de Hitler. Mas aqui, em Deuteronômio capítulo 7, só contando um pouquinho de história, curiosidades, ele fala o seguinte, quer dizer, fazia parte dos termos desta aliança colocar o povo de Israel acima de todos os outros povos da terra, literalmente. Isso aqui está aqui. Então ele continua dizendo assim, olha que coisa interessante. Ele vai dizer assim, ó, que te abençoará, te multiplicará, as crianças prometeu aos teus pais. Verso 14, bendito serás mais do que todos os povos, como eu havia dito. Não haverá estéril, então não havia estéril, não tinha mulheres com problema de procriar. Então calma aí, a antiga aliança não admitia esterilidade. Eu não estou falando da nova, de cujas promessas são melhores, viu? Estou falando da velha, consagrada com sangue de touros e de bodes. Toda vez que a gente não crê nem no que a velha nos promete, nós estamos, em outras palavras, dizendo que o sangue do filho é inferior ao sangue de touros e de bodes. É verdade. É muito sério isso. Porque tem muitas pessoas que vivem um padrão de vida inferior ao da velha aliança. Eu não estou brincando. É verdade. Então agora eu vou te ensinar algumas chaves para as pessoas que me conhecem. Eu sou missionário no Oriente Médio e o mundo hindu, islâmico, radical. Nos países onde o evangelho é proibido de ser pregado. E eu estou ensinando aqui algumas coisas para vocês, são importantes de vocês compreenderem. Que geralmente eu não preciso citá-las para povos que nunca ouviram falar que Jesus Cristo passou pela terra nos últimos 2000 anos, aonde eu estive. Então eu não preciso comentar algo que para eles não faz sentido. Eu vou só para a nova aliança. Aqui eu estou falando sobre a velha aliança porque vocês já ouviram muito falar sobre a velha aliança. E as pessoas que vivem com a mentalidade da velha aliança, elas acabam não experimentando nem da nova e nem da velha. Infelizmente. Então vamos lá. Então ele vai dizer assim, isso é dito por Jesus. Quando ele fala dos odres velhos e novos, ele está falando acerca disso. Ele fala do vinho novo, porque o vinho é a aliança. Esta é a nova e eterna aliança, feita no meu sangue, que é o vinho da nova aliança, que se bebe na Santa Ceia, ou na Eucaristia, como dizem os católicos carismáticos. Tem católicos e carismáticos que são muito de Deus. Ele diz o seguinte, são batizados no Espírito Santo, são uma bênção. Aliás, cadê os irmãos que vieram aqui, aqueles irmãos? É uma bênção eles. Olha só, ele diz assim, benditos eram carismáticos, no movimento focolares, uma bênção eles, batizados com o Espírito Santo. Bendito serás mais do que todos os povos. Ele fala, não haverá estéril no meio de ti, seja homem ou seja mulher, nem entre os teus animais. Verso 15, e o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Toda. Não há nenhum tipo de enfermidade que poderia atingir esse povo.
Estou falando da velha. Não estou falando da nova. Não estou falando da nova aliança. Estou falando da velha aliança. Só para você ter um parâmetro. Sabe uma regra? Uma régua? Que a partir daqui não posso aceitar menos do que isso. Só para isso. Só para você começar a tirar o que a gente poderia dizer? Estabelecer de fato um parâmetro. Então ele vai continuar dizendo: esfera de toda enfermidade, e não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que conheces, no entanto, e porás sobre os que te odiavam. Então, aqui você vai vendo os termos de uma aliança, de uma velha aliança. Quando nós lemos aqui os termos, quando nós lemos aqui em Hebreus capítulo 8, no versículo 6, de que Jesus ele é mediador de uma melhor aliança, firmada sobre melhores promessas. Isso significa que, número 1, nós não podemos mais, se nós estamos falando de uma nova aliança, nós temos que nos relacionar de acordo com esta aliança e com os termos por ela estabelecidos e como ela funciona. Se você não saber como essa aliança funciona, quais os termos estabelecidos por ela e como fazê-la, e como movimentar esses termos por ela estabelecidos por Cristo Jesus lá na cruz, você vai ter uma fé absolutamente infrutífera. Tudo bem, que não é errado dizer que a nossa fé não funciona. É verdade, não é errado dizer isso. Talvez eu ainda vá comentar sobre isso um pouco mais à frente. Mas a questão é a seguinte: uma coisa que é importante vocês compreenderem dentro da nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus é o seguinte: todas as coisas espirituais estabelecidas e colocadas por Deus à nossa disposição através do sacrifício do seu Filho naquela cruz são impossíveis de serem movimentadas pela força do nosso braço. Não adianta você ir de joelho até a Aparecida do Norte e voltou. Você trouxe alguma bênção celestial até a terra? Você movimentou alguma coisa? Não. Se você fizer 50 flexões de braço, mudou alguma coisa? Também não. E se você plantar uma bananeira? Também não. Se você dar um portal carpado com parafuso, mudou alguma coisa? Não. Qual é a única maneira de fazer movimentar qualquer coisa estabelecida por Jesus naquela cruz? Então, vamos ler. Aqui está em Romanos capítulo 3, no versículo 27. Vamos lá. Romanos 3, 27, ele vai dizer assim: onde está logo, pois, a vanglória? A vanglória eu fiz. Vanglória, quem já viu alguém se vangloriar? Em algumas traduções está jactância, tá? Então, vanglória eu fiz, portanto eu mereço. Aí ele vai responder: foi excluída. Opa, então aqui nós já começamos com algo importantíssimo, porque de acordo com a mentalidade da velha aliança, quando eu fazia e eu cumpria, Deus me era um devedor. Mas quando eu não fazia, eu me tornava um devedor, e pior, eu era amaldiçoado. Mas o apóstolo Paulo está vindo com algo absolutamente novo. Está dizendo: a vanglória, a jactância, em outras traduções, foi excluída. Então não tem mais vanglória. Eu fiz, portanto eu mereço. Eu fiz, portanto tem que acontecer. Eu fiz tudo certo, por que o milagre não está acontecendo? Essa mentalidade foi excluída. E o engraçado é que a maior parte dos filhos de Deus ainda continuam com essa mentalidade. Deus, mas eu fiz tudo certo, por que não aconteceu esse milagre e aquele outro? E Paulo já está dizendo, foi excluído. Aí ele pergunta, por qual lei? Então ele está perguntando, por que lei? Que a lei, que a jactância, que a vanglória foi excluída. Qual lei que a excluída?
Aí ele pergunta: das obras? Então nós temos uma lei chamada lei das obras. Então nós estamos falando, ele falou, é a lei das obras que excluiu a vanglória? E ele mesmo responde: não, mas pela lei da fé. Então quando ele chega aqui no versículo 31 e fala: anulamos pois a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Que lei? A lei da fé. A fé é uma lei espiritual, como todas as outras leis que você conhece. Por exemplo, você tem as leis da física, você tem pessoas que descobriram e começaram a utilizar as leis da física que já estavam aí, sim ou não? Era possível termos uma lâmpada de LED há 3.000 anos atrás? Sim. Por que ninguém fez uma lâmpada de LED há 3.000 anos atrás? Porque ninguém descobriu as leis que já estavam aí na natureza, como a lei da eletricidade, pegar a energia cinética de um rio e colocar uma turbina que é movimentada pelo movimento da água, transformar aquilo em energia elétrica, para depois descobrir que tinha um filamento de tungstênio dentro de uma cápsula com o gás certo. Depois de 1000 tentativas, Thomas Edison descobriu. 1000 tentativas. E aí ele fez aquela primeira lâmpada mais antiga, aquela de filamento que vocês veem por aí, que quando quebra, estoura, né? Se quebrar a lâmpada, ela continua, estoura, porque está sem aquele gás que permite que ela continue funcionando. Para ele descobrir o gás certo, foram 1000 tentativas. E o apóstolo Paulo, quando ele se depara com a nova aliança, ele ainda era salvo, ele não tinha a Bíblia escrita para ele ler. Então ele teve que descobrir como que funcionava, como que uma vida de vitória contra o pecado dentro da nova aliança funcionava, visto que Jesus Cristo havia prometido isso, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus fez muitas promessas, então ele começou a tentar colocar essas promessas em ação. Então ele vai na tentativa até que ele descobriu como que cada uma dessas coisas funcionava e as colocou e as escreveu aqui, para que nós não tenhamos que ter que bater com a cara na parede de novo. Porém, infelizmente, a maior parte dos filhos de Deus, ainda até os dias de hoje, no século 21, batem a cara na parede. Não que não esteja aqui, mas a maior parte dos filhos de Deus não usufrui de tudo que ele estabeleceu. Então ele está dizendo, qual lei? Pela lei da fé. A lei da fé, se você não compreender como ela funciona, você não vai ver milagres acontecerem, você não vai ver e não está mais conectado com a lei das obras, da vanglória. Agora, uma coisa que é importante você compreender na diferença da lei da velha aliança e da nova é a seguinte: é algo substancial do relacionamento nosso com Deus. Então o negócio é o seguinte: se você fizer, você é abençoado, e se você não fizer? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, ele vai dizer sobre isso. Veja só. Deuteronômio 28, 15. Se indica o quê? Condição. Se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em cumprir todos, não alguns, todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí do versículo 16 ao 68 está cheio de maldição para você ler. Depois você pode ler antes de você dormir. Talvez você não durma depois de você ler. Porque são muitas. Tem muitas maldições aí e nem vou perder meu tempo lendo. Mas eu quero dar enfoque. Não, isso você não precisa se preocupar também com essas maldições, porque elas não fazem parte da nova aliança. Eu vou mostrar isso para vocês. Porém, eu quero que vocês se atentem a um ponto. Qual que é o ponto? O ponto, se você cumprir, mas se você não cumprir, vai vir o quê? Maldição. E aí o apóstolo Paulo, ele chegou à seguinte conclusão, aqui em Gálatas, capítulo 3, no versículo 10, olha que bonito. Interessantíssimo. Gálatas 3:10, ele vai dizer assim: pois
todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Você fala, mas calma aí, por quê? Porque está escrito, continua o texto: maldito todo aquele que não permanece em todas, acabamos de ler, senhora, as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O livro da lei para o judeu é um só, que é a Torá, que é composta por aquilo que nós chamaríamos de 5 livros diferentes, mas que para eles é um só: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros estão dentro de um único livro para eles, chamado livro da lei. Então ele diz, então você tinha que fazer, se você não fizesse, você era amaldiçoado. E aí Paulo vai dizer que todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque em alguma você vai ter que tropeçar em um determinado momento, e quando você tropeça em uma, é muito engraçado. Uma vez eu estava conversando a respeito das leis, e tinha algumas pessoas defendendo algumas leis. Não, eu vivo por essa lei. Aí eu peguei e falei, qual que é o 4º mandamento? Aí a pessoa que estava defendendo a lei não sabia qual que era o 4º mandamento. Eu falei, qual que é o 4º mandamento? Ele ficou assim: irmão, você está defendendo a lei, mas você nem sabe ela. O 4º mandamento é guardar o sábado, amigão. Você fez compras no sábado? Sim, então você deveria ser morto. É verdade. Eu não estou brincando. Teve um rapaz lá no Velho Testamento que foi colher lenha no dia do sábado. Foi apedrejado pela comunidade de Israel. Pegar lenha para fazer uma fogueira. Era considerado trabalho e foi apedrejado. Então é o seguinte: eu só quero guardar uma leizinha daqui, mas não quero guardar essa aqui a outra. Bom, então vamos ver onde que nós caímos. Em Tiago capítulo 2, no versículo 10, olha que bonito. Ou a gente vive por toda a lei, ou a gente esquece a lei e começa a viver pela graça e pela fé na obra consumada da cruz. Olha só, Tiago capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Então o que fica? E aqueles que guardam só um ponto e não guardam toda? Porque o que nós lemos lá não são só as leis, os 10 mandamentos, são as leis e os estatutos, que dependendo da interpretação rabínica vai a 613, e dependendo da interpretação rabínica 614, porque alguns enxergam que uma das leis é composta, outros enxergam que é um único mandamento. Sim, pois é. Então o apóstolo Paulo vai chegar aqui em Gálatas capítulo 3, só que agora no versículo 11, e vai começar ele continua falando o seguinte: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém é justificado por fazer obras da lei diante de Deus. A lei das obras foi excluída pela lei da fé. Então ele vai dizer: porque o justo viverá da fé. Aliás, eu acho que o único texto que fala sobre fé em todo o Velho Testamento, Abacuque 2,4, o justo viverá da fé, só que a palavra hebraica pode significar fidelidade. Então leva para a justiça própria e para as obras também. Que a mesma palavra hebraica para fé também pode significar fidelidade, né? De obediência. Pois é. No versículo 12, ora, a lei não é da fé. Por quê? Porque ela se baseia nas obras. Aquele que fizer estas coisas, por elas viverá. Romanos 10, 4. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. No versículo 5, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, porque Moisés descreve a lei a justiça que provém da lei, dizendo: aquele que fizer estas coisas, por elas viverá. Aí ele começa a descrever uma outra justiça, que é da qual eu vou falar hoje, porque eu estou falando da lei espiritual da fé, que se você não souber como ela funciona, você nunca vai ter resultados na sua vida, em nenhuma área. Você vai continuar sendo vencido pelo pecado, sendo que o pecado já foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Você vai continuar vendo situações que pela cruz já foram resolvidas, se repetindo na sua vida. No versículo 13, Gálatas 3:13. Quando eu estou falando sobre essas coisas, irmão, eu estou falando de coisas que eu coloco em prática
na minha vida, no meu dia a dia, eu já as coloquei e elas funcionam. Eu não estou falando de um conhecimento teórico, eu estou falando de um conhecimento experimental. Experimental. Eu estou equipando vocês, para que vocês atinjam os objetivos daquilo que Cristo prometeu que todos os filhos dele atingiriam. E nós muitas vezes não temos assistido os filhos de Deus atingindo todos os objetivos daquilo que Cristo prometeu que os seus filhos atingiriam. Sim ou não? Então vamos continuar. Verso 13, do capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer assim: Cristo nos resgatou. Vocês compreendem a palavra resgatar? Da maldição da lei. Então todas aquelas maldições lá você pode esquecer. Entendeu? Maravilha. O que? Fazendo-se maldição por nós. A questão é a seguinte: quando você cometeu qualquer pecado na sua vida, você já estava esperando uma maldição vir. E provavelmente ela veio, porque o seu coração estava crendo dessa maneira. Mas isso não é o termo da nova aliança. E não é como você deveria se relacionar com Deus. Se eu fizer, Deus vai me abençoar. Se eu não fizer, Deus não vai me abençoar. Bem pelo contrário. Essa nunca foi a imagem de Deus, porque quem revela a expressa imagem de Deus o Pai é o Senhor Jesus Cristo. A lei nunca pôde revelar o caráter de Deus, nem os profetas. O único que pôde resplandecer e mostrar e revelar o caráter e quem verdadeiramente Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou mostrar tudo isso para vocês na Bíblia. Continuemos. Gálatas 3:3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Inclusive faz parte da lei do Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 21, vai dizer: maldito todo aquele que não for pendurado no madeiro. Quer dizer, quando um homem cometia um pecado muito terrível, ele tinha que ser levantado da terra para que ele, ao morrer, não contaminasse a terra. E Jesus tomou todas as nossas enfermidades e pecados naquela cruz. Deus o fez pecado por nós, para que nele, claro, depois da ressurreição, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus queridos e amados, aqui nós estamos adentrando nesse assunto. Primeiro, nós temos a lei da fé. Sem ela, você não vai movimentar absolutamente nada daquilo que Cristo estabeleceu. Número 2, a maneira de nós nos relacionarmos com Deus, segundo a mentalidade da velha aliança é uma, segundo a mentalidade da nova aliança é outra. Entendeu? Então vamos lá. Em João capítulo 1, no versículo 17 e 18, ele vai dizer assim, olha que coisa interessantíssima: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nem a verdade, nem a graça algum dia puderam ser expressadas por meio da lei. Qual é o contrário de verdade? Pois é. Qual é o contrário de graça? Desgraça. Pois é. Não precisa ir muito longe, precisa? Verso 18: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem revela o Pai, quem nos dá a entender e a compreender quem Deus é Jesus. A lei não pôde fazer isso, nem os profetas. Isso é muito importante você compreender. Se você mergulhar nas páginas do Velho Testamento para tentar achar satisfações de Deus e de quem Deus é e de como o caráter dele é, você não vai encontrar nada. O máximo que você vai encontrar é uma satisfação acerca da pessoa do Messias, que se manifesta na pessoa de Jesus, na plenitude dos tempos. Mas quem Deus é só pode ser conhecido por meio do Filho. Agora,
Aqui em Lucas, capítulo 5. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha só o que Jesus vai dizer. Lucas 5,36. Propôs-lhes também uma parábola. Jesus dizendo: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também um pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer o novo, porque diz: o velho é bom. Isto aqui Jesus está falando acerca da velha e da nova aliança. Que as pessoas que foram treinadas com a mentalidade da velha têm uma extrema dificuldade de querer experimentar da nova. Você percebe que o apóstolo Paulo, quando ele chega com o evangelho no meio dos povos bárbaros e dos gentios em toda a face da terra, eles recebem com o coração em êxtase toda a mensagem do evangelho. Mas o povo de Israel e os judeus são os que mais resistem até os dias de hoje. O mundo crê, mas Israel ainda não crê. Então, meus queridos e amados, se você não compreender a diferença das alianças, e aqui quando nós falamos de aliança, eu vou começar falando de uma coisa bem simples. Quando nós falamos de velha e nova aliança, eu poderia comparar a velha aliança a um contrato, e a nova aliança a uma aliança. Vamos ver a diferença? O que é uma aliança? O que é uma aliança, meus amados? Aliança é um elo legal entre duas partes que estabelece como elas devem se relacionar. Sim ou não? O que é um contrato? A mesma coisa. É um elo legal entre duas partes que estabelece como elas devem se relacionar entre si. Por que isso é importante de você compreender? Porque não há diferença na descrição de um contrato e de uma aliança. Porém, a prática é absolutamente diferente. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um casal. Um casal vem aqui se casar, e eles vão se casar, mas ao invés de estabelecerem uma aliança, eles vão estabelecer um contrato. Tá bom? Então aqui vocês vão compreender a diferença. Quando eles chegam, o marido chega diante da esposa aqui na nossa frente. Aí eles vão falar, no momento da consumação, ele tira o papel do bolso e fala: querida, eu, Beltrano, Ciclano, Beltrano, estabeleço com você hoje este contrato. Se você fizer sexo comigo quando eu quiser, se você nunca reclamar, se você... ele vai falando uma lista enorme de coisas. Eu assino aqui embaixo desse contrato um termo de responsabilidade de que eu vou me manter com você até o fim dos meus dias. Aí a mulher chega, fala: tudo bem, ela também tira o papel do bolso. Tá, mas você estabeleceu os seus termos, agora estabeleceu os meus. Olha que coisa fantástica. Aí chega lá e fala: bom, se você for fiel, se você nunca reclamar o quanto eu gastar, a conta tem que ser compartilhada. Vou gastar até o último centavo no cartão de crédito. E eu estabeleço com você fidelidade para sempre. Quem aqui que está me ouvindo nesse exato momento
sim, desejaria ter uma cerimônia matrimonial como esta? Levante as mãos. Engraçado, não estou vendo nenhuma mão estendida. Ninguém levantou a mão. O que aconteceu aí, vó? Minha avó tem 93 anos, foi 68 anos casada, nunca brigou. Era com meu avô. Era engraçado, né? Está aqui, uma autoridade. Ninguém levantou a mão, vó. O que aconteceu com essa turma? Sabe por quê? Eu vou usar termos aqui que são um pouco chocantes, mas eu também não estou nem aí. Às vezes Deus fere a nossa mente para revelar o nosso coração. Ele faz muito isso comigo. Pois é. Então a questão é a seguinte, meus queridos e amados. Sabe por que ninguém aqui gostaria de ter uma cerimônia matrimonial parecida com isso? Eu vou dizer exatamente por quê. Porque esta não é a maneira com que um marido deveria tratar a sua esposa, mas a maneira com que um cliente trata uma prostituta. Você me dá prazer e eu te dou dinheiro. Acordamos, assina aqui e acabou. Sim ou não? O problema é quando nós, pela mentalidade da nova aliança, tratamos a Deus como uma prostituta. Quem já não orou dessa maneira? Deus, se o Senhor me curar, eu prometo ser fiel até o fim. Quem já não orou desta maneira? Deus, se o Senhor fizer, eu prometo uma oferta. Eu sinto lhe dizer, você estava tratando a Deus como uma prostituta, dentro dos termos de um contrato. Porém, o que Jesus estabelece conosco é algo totalmente diferente disso. E se você não compreender isso, você continua, eu sei que é chocante os termos que eu uso, mas são necessários. E a mentalidade da velha aliança nos leva e nos conduz a esse tipo de atitude constante. Quando você vem aqui para 2 Coríntios, capítulo 5, veja o que Jesus fala. Versículo 13. Porque se enlouquecermos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós. Puxa, as pessoas falam, você é meio louco. Eu falo, que bom que você chegou a essa conclusão. Pois, verso 14, o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora vamos mudar o quadro. Nós estamos aqui no casamento, aí chega o marido diante da esposa, olha para ela e diz: querida, independentemente de qualquer circunstância que acontecer, eu me entrego por você. Estou disposto a dar a minha vida, independentemente até mesmo de você ser fiel ou não a mim. E aí, a noiva olha, sorri, sabendo que ela é amada, sentindo-se amada, e diz: eu me entrego por você. Perceba que primeiro eu descrevi um contrato, ninguém levantou a mão. Agora, quando eu descrevo uma aliança, quem gostaria de ter uma cerimônia matrimonial como essa que eu acabei de descrever? Por quê? Porque não estabelece condição. As bênçãos de Deus para a sua vida não são condicionais.
condicionais nem mesmo a sua fidelidade a Ele. Sabia disso? Tem um grande homem de Deus, que já partiu. Ele andava com uma fé sobrenatural. A. Allen era o nome dele. Ele ressuscitou um homem de manhã e à noite ele morreu intoxicado de tanto que ele bebeu. E foi pelo poder de Deus, e foi pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. É um homem moderno. O livro dele, a biografia dele você vai encontrar no livro Generais de Deus, de Liardson, o autor Liardson. Então ele soube como a fé funcionava, ele colocou em prática, o poder de Deus se manifestou, mas ele nunca soube como viver uma vida de vitória contra o pecado. Então ele tinha só uma peça no quebra-cabeça. Então, você pode aprender sobre fé com ele, mas eu não quero ter uma vida parecida com a dele. Os dons de Deus, eles são sem arrependimento. Então, meus queridos e amados, ouçam isso. Aprendam o que eu estou falando para vocês. Aprendam o que eu estou dizendo para vocês. Dentro da nova aliança, você tem que compreender o seguinte: que quando você recebe Jesus pela fé e você mergulha para dentro dele, existem alguns termos dessa aliança estabelecidos por ele. Termos dessas alianças que estão descritos em Jeremias capítulo 31, mas aqui também em Hebreus capítulo 8. Olha só o que ele vai dizer no versículo 10. Esta seria a nova aliança. Ele vai dizer: ora, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Alguém aqui é casa de Israel? Alguém é judeu de judeu? Não! Então nós temos que começar a compreender certas coisas acerca do Evangelho e por que ele fala certas coisas. Você tem que compreender, eu comentava essa semana com o irmão Lucas, que toda a Escritura ela deve ser interpretada por uma via tripla: historicamente, profeticamente e espiritualmente. Historicamente, ela se cumpre em Israel, geralmente. Profeticamente, ela geralmente se cumpre na pessoa do Messias, na cruz. Não tem nenhuma profecia que tenha atravessado a cruz, nenhuma, nem mesmo as escatológicas do Velho Testamento, porque Jesus cumpriu todas as coisas. E espiritualmente elas se cumprem em nós, que somos a descendência de Abraão. Então, aqui ele vai dizer para a gente, veja só o que ele diz aqui no livro de Oséias, capítulo 11. Isso mesmo. Achei que ia chegar lá, não ia encontrar, mas era isso mesmo. Oséias capítulo 11, versículo 1 mesmo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Voltemos para Êxodo, capítulo 4, no versículo 24. Será que é isso também? Eu acho que é. Êxodo 4. Perdi por 2, é 22. Êxodo 4, 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. A questão é a seguinte: o Novo Testamento não existe. Jesus não veio sobre a face da terra. De repente chega o profeta Oséias e diz: do Egito chamei meu filho. Para quem ele estava dizendo isso?
Então, bom, foi dito a Moisés, para que Moisés fosse lá e dissesse: Israel, o povo de Israel é meu filho, meu primogênito. Bom, então se Israel é o filho, é o primogênito, então é dele que ele está falando, quando ele fala do Egito, isto é, de Israel, e tirei Israel do Egito, chamei meu filho, isto é, Israel, meu primogênito. Não está clara essa profecia? Sim ou não? Está claro? Não há dúvidas. Porém, essa profecia ganha uma nova conotação, nunca antes cogitada por nenhum judeu, quando Jesus se apresenta nessa terra. Sabia disso? Olha só, em Mateus capítulo 2, coisa fantástica. Olha bem em cima. Mateus 2,13. Jesus foge por causa da ira de Herodes. Verso 13, Mateus 2,13: E havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Isso falava acerca de Israel ou de Jesus? Então você tem que compreender uma coisa. Quando ele chega aqui em Hebreus capítulo 8, no versículo 10, ele diz: esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Ele está falando: esta é a aliança que eu vou estabelecer com Jesus. Saiba de uma coisa: aliança, nós somos convidados a participar dela, mas ela não foi feita conosco, foi feita entre Deus e Jesus. Porque se ela fosse feita com você, quando você fosse infiel, a tua infidelidade a anularia. Mas como esta aliança foi feita da parte de Deus com o seu Filho Jesus Cristo, muito antes dele morrer naquela cruz, na eternidade passada, mas que ele se manifestou para consagrar com o sangue e colocar-nos como participação, para podermos sair por um novo e vivo caminho. Você pode compreender o seguinte: se eu for infiel, eu não anulo essa aliança, porque o que está em jogo é a fidelidade do Filho. Então ele vai dizer: esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel, isto é, com Jesus, depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele continua: porém as minhas leis no seu entendimento. Então você primeiro precisa compreender que estas leis, das quais ele está falando, que serão colocadas no nosso interior, não tinham como ser interpretadas como quaisquer outros tipos de lei, a não ser as leis citadas por Moisés no Monte Sinai. Sim ou não? Porém, quando Jesus veio, ele nos mostra algo diferente. Jesus estabelece uma nova lei. Não fala-se muito por aí da lei de Cristo. E eu vou mostrar para você que a lei que Deus coloca pelo Espírito Santo nos nossos corações não é a lei de Moisés em nenhum dos seus aspectos. Eu sei que é desafiador, teologicamente falando, mas eu vou mostrar para vocês que eu não sou um teólogo. Não estudei teologia, por isso que eu sou meu biruta. Glória a Jesus. Então ele vai dizer o seguinte: número 1, aqui no mesmo livro de Hebreus, um capítulo antes, no capítulo 7, no versículo 11, aqui mesmo, ele vai dizer o seguinte: de sorte que, se, o se estabelece o quê? Condição, a perfeição fosse
sacerdócio levítico, ora, da ordem de Arão, da tribo de Levi, que é um dos 12 filhos de Jacó, estabelece-se o primogênito para ser sacerdote, que tivesse toda a compostura e perfeição estabelecida no capítulo 21 de Levíticos. Tinha que ter uma perfeição física para poder ser sacerdote. Ele fala de sorte que, se, condição, a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este sacerdócio dos levíticos, dos levitas, olha só o que ele está dizendo aqui: o povo recebeu a lei, o povo de Israel recebeu a lei debaixo desse sacerdócio. Que necessidade, ele continua o texto dizendo, haveria de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então ele está dizendo uma coisa: a perfeição não foi pelo sacerdócio levítico. No versículo 7 do capítulo 8 de Hebreus, ele vai dizer: pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para um segundo. Se já fosse perfeito, para que Deus ia ter que enviar o seu filho para resgatar as pessoas das maldições da lei que ele mesmo dá? Tem lógica na desse? Agora Deus ficou esquizofrênico. E mais! E digo mais. A vontade de Deus sempre foi tirar a velha para estabelecer a nova. Número 1, a vontade de Deus não muda. Aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 17, ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. E pelo fato de Deus não mudar e a vontade de Deus ser perfeita, logo ele nunca se arrepende de nada do que ele faz. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 9, ele vai dizer assim: agora disso, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Calma aí, Jesus aqui está dizendo: eis-me aqui para fazer a tua vontade, Pai. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então Jesus vem do céu para fazer a vontade do Pai. Versos 8: tendo dito acima sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem nele te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Deus, o Pai, nunca se agradou de sacrifícios, oblações, holocaustos e ofertas pelo pecado. Nunca! Está claro? Voltando para o capítulo 7, no versículo 12, ele vai aonde eu quero que ele vá. Ele diz assim: pois, acabei de ler o versículo 11, que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Aí no versículo 12 ele vai entrar dizendo: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Ele não está falando complemento de lei. Ele não está falando faça um complemento, uma ampliação da lei. É isso que ele está dizendo? Não! Ele está dizendo faça mudança de lei.
aqui, ele fala, não, mudou. Outra lei. A máxima da lei judaica, quando ela é questionada a Jesus pelos fariseus, em Mateus capítulo 22, no versículo 34, se não me engano, se não for, a gente chega lá porque não é possível. Mateus 22, acho que é 34. Mateus 22, 34. Os fariseus, é isso mesmo, certeza. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse: o reino de Deus depende disso aí. Jesus disse: o céu depende disso aí. A igreja depende disso aí. Está errado amar o teu próximo como a ti mesmo? Não, o mínimo, né? Você não quer. Você está com pressa, aí você vê um carro que quer passar, você breca para ele passar, porque você gostaria que, se você estivesse no lugar dele, alguém parasse para você passar. Já é o mínimo da gentileza, sim ou não? Só que o negócio é o seguinte: quando eu estabeleço eu mesmo como parâmetro para o amor, este amor é imperfeito. Por quê? Digamos que eu, o Abner, ame prostituição. E aí, eu vou te amar do jeito que eu me amo. O que eu vou te oferecer? Prostituição. Sim ou não? Por quê? Porque quando nós colocamos a nós mesmos como parâmetro, nós já falhamos. Por esta razão que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, ego, eu do grego é ego, de onde vem a palavra egoísta, o ista do eu, o egocêntrico, eu dentro de tudo. Então Paulo está falando: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, não vive mais ego, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, se Cristo vive, ego não vive. Se ego vive, Cristo não vive. Então, quem, dentro do texto de Gálatas 2:20, seria o anticristo? O ego. Porque se o ego vive, Cristo não vive. E se Cristo vive, o ego não vive. E a turma está procurando anticristo aí pela terra. É verdade. Não é bem assim, não? Vou ler para vocês. Meu Deus do céu, é tanto texto. 1 João, olha só, capítulo 2, versículo 18: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado. Olha João falando isso no ano 90 depois de Cristo. Ele continua: por onde conhecemos que é a última hora. E olha o que ele vai dizer no versículo 19: saíram dentre nós. Não fala que saiu do mundo, fala que saiu do meio da igreja. Ele está dizendo aqui. E aí? Está aqui, ó. Que coisa. Saíram entre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Estou continuando. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo lá na carne, Gálatas 2:20, vivo-a pela fé, observe, do Filho de Deus.
o qual morreu e se entregou por mim. Então, uma chave para você ter uma fé que funciona, número 1, pare de tentar usar a sua. A sua é absolutamente ineficaz. Ele fala da fé do Filho, não a sua. Uma vez que você está nele, você tem que usar a fé dele e não a sua. E a medida da fé é igual para todos. Porque é a fé do Filho. Eu falo até acerca da fé de Deus, mas hoje eu não vou falar. Jesus já nos deu a fé do próprio Deus, o Pai. Já nos deu, não é que nos dará depois do arrebatamento, estou falando agora. Não vou falar sobre isso hoje, porque senão a gente não vai chegar no fim. Mas a questão é a seguinte: é a fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Agora a questão é a seguinte: quando você vai ali, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que o escritor Jeremias, o profeta Jeremias, vai falar acerca do coração do homem? Que ele é muito sábio, um excelente conselheiro, né? O que ele diz? Enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? De toda a tua alma. Bom, Pedro vai nos dizer lá em 1 Pedro 1,9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, e de todo o seu entendimento. Bom, o apóstolo Paulo fala que se ele não for renovado, você nunca vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em Romanos capítulo 12. E aí? A lei não estava falando para homens espirituais. E pior, a lei estabelecia como parâmetro o seu coração, a sua alma e o seu entendimento. E você mesmo para amar o seu próximo. Só que Jesus estabelece uma nova lei. Em João capítulo 13, no versículo 34. Fantástico. Que coisa maravilhosa. Interessante. Muito interessante. Ele vai dizer assim, João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Outro mandamento, um novo mandamento, não é antigo, é um novo. Se é novo, já estava lá pré-estabelecido? Não, é um novo mandamento que Jesus está estabelecendo. Que mandamento é este? Que vos ameis uns aos outros como a si mesmo? De toda a tua alma, teu coração e teu entendimento. Tem muita gente cometendo crimes passionais por aí. Sim ou não? Que ama de todo o coração, alma e entendimento. Já que ele não vai ficar comigo, eu tenho que ficar com ninguém. Mata a pessoa e depois se mata. Quem já não ouviu desses casos aí na televisão? Quem já não viu nas revistas? Sim ou não? Este é o amor de Deus, por mais bem exercitado que seja o seu amor, filosoficamente falando. Ele acaba uma hora, quando você é muito contrariado. Ali na esquina. Acaba na virada da esquina. Olha só que maravilha. Pois é, mas o mandamento de Cristo é outro. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É impossível alguém amar a minha avó com o mesmo amor que eu. Sim ou não? Por quê? Porque cada um aqui é um ser diferente. Só é possível vocês amarem minha avó com o mesmo amor que eu tenho por ela, é se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês. Por esta razão, no capítulo seguinte, ele vai dizer o que ele haveria de fazer na nova aliança. Então, em João capítulo 14, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: verso 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. O pessoal está achando que isso aqui é por dia do arrebatamento. Isso já aconteceu. Por quê?
Porque nós já estamos ressuscitados e assentados com Cristo nas regiões celestiais. O arrebatamento vai acontecer, não estou dizendo que não vai acontecer, mas este texto em específico nunca esteve falando: ah não, uma morada, que Jesus está construindo uma casa. Não, Jesus está preparando uma identidade para você dentro de si mesmo, com a qual Ele quer que você se relacione pela fé. E dentro desta nova identidade que você tem nele, você pode amar exatamente com o amor que Ele amou. Diferença entre a lei de Cristo, eu vou mostrar agora, vou especificar de maneira mais profunda, e a lei de Moisés é a seguinte: eu conheço pessoas que não são cristãs, que nunca ouviram falar de Deus e que nunca mataram. Sim ou não? Agora, eu não conheço ninguém que, sem o Espírito Santo de Deus e sem ser uma nova criação em Cristo, tenha amado o inimigo ou perdoado genuinamente 70 vezes 7 num único dia. Sim ou não? Por quê? Porque as leis de Cristo são impossíveis de serem praticadas pela força do nosso braço ou pela nossa própria justiça. As leis de Cristo são outra lei. Eu falei de duas leis hoje para vocês. Eu falei da lei das obras, eu falei da lei da fé, depois eu falei da lei de Moisés, e depois o apóstolo Paulo nos traz duas novas leis em Romanos capítulo 8, no versículo 2, quando ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós temos a lei do pecado e da morte. Esta é uma lei que me impulsiona naturalmente ao pecado. E ele vai dizer que quando eu sou introduzido para dentro desta nova lei, a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, dentro dele, ela já me livrou, porque a lei do pecado não tem mais ação sobre mim. E aí eu uso aquela famosa ilustração. Eu sempre falo sobre a lei da gravidade. Você tem aqui 800 toneladas de aço. Elas vão, você coloca aquela no ar, ela vai voar. O que vai acontecer? Pum! Mas, a partir do momento que você coloca forma nela, e que você compreende como que a lei da aerodinâmica funciona, você acelera as turbinas de um Boeing 747, ele começa a se levantar, e você começa a levantar toneladas e toneladas de aço. Por quê? Porque a partir do momento que ele entra para dentro da lei da aerodinâmica, a lei da gravidade parou de ter poder sobre ele. Então, quando você entra para a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do pecado não tem mais poder e autoridade nem de vez em quando sobre a sua vida. E aqui sim eu estou falando de nunca mais tornar a pecar para sempre. Então, meus queridos e amados, existe a lei de Cristo. Em Hebreus capítulo 8, quando ele diz, no versículo 10, que esta é a lei que ele fará com eles, esta é a aliança que ele fará com eles naqueles dias, diz o Senhor: porém as minhas leis no seu entendimento
e em seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles me serão o meu povo. Ele está falando de quais leis? Das leis de Cristo. Ele não está falando de nenhuma lei do Velho Testamento. Jesus chega e fala: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Está na lei de Moisés, Êxodo capítulo 21, versículo 24. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, porém qualquer que te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. E qualquer um que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E qualquer que quiser caminhar com você 1 milha, vai com ele 2. Tem muitos cristãos hoje que ainda continuam vivendo na lei do olho por olho, dente por dente, dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu matrimônio, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Saiba de uma coisa: não vai funcionar. Alguém tem que perder a razão na cruz para que a justiça de Cristo se manifeste. Ele vai dizer o seguinte, verso 11: e não ensinará cada um ao seu concidadão. Opa, esse termo da Nova Aliança é um termo que quebra toda a estrutura religiosa que nós temos hoje. Sim ou não? É um tal de você pode, você não pode, você deve, você não deve, você vai, você não vai, se você fizer, você é amaldiçoado, se você não fizer, vai, eu te proíbo, eu não te proíbo. É como se pessoas fossem suas donas. É verdade. Mas ele está dizendo, dentro desta nova aliança, não é na base do você deve e você não deve, é o Espírito Santo de Deus escrevendo nos corações, pela fé. Então ele diz o seguinte: e não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, e não é pela força do seu braço. É fé e amor. Para parentes próximos não se prega, ama-se e ora. Sabia disso? Pois é. Verso 12, olha o termo 12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei jamais. Eu tenho um amigo, esse amigo ele era, a gente lembra, né, dos pecados dos nossos irmãos e ainda joga na cara deles, não é assim? Pois é, principalmente dentro da família. A pessoa fala alguma coisa que ela não gostou, você joga 5 que você não gostou dela na cara dela. É assim, você olha por olho, dente por dente, já vai com o dedo lá: ó, você fez isso, você fez aquilo, não sei o que. Resolveu nada. O pessoal pode até calar a boca por um instante, o coração dela só ficou mais empervertido ainda. É o Espírito Santo que escreve nos corações exclusivamente pela fé. Não é a força do seu braço, não é a sua imposição, é a fé. Por essa razão, meus queridos, mas não é bem assim, e não, ele está falando que não ensinará cada um ao seu concidadão, e como é que fica? Pois é, as pessoas querem mandar muitas outras fazerem muitas coisas, e quando você não tem mais que mandar ninguém fazer nada, você fica com medo de perder o trono, né, que nunca deveria ter tomado. Mas, em 1 João,
capítulo 2, no versículo 20, João vai nos dizer o seguinte: ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento, ou conheceis todas as coisas, e conheceis todas as coisas. Então aí, no que você está querendo dizer? Uma vez que você crê no Senhor Jesus Cristo, você passa pelas águas do batismo, conforme Romanos capítulo 6, o corpo do pecado é desfeito pelo batismo na morte, você é mergulhado para dentro de Cristo, como está lá em Gálatas 3:27, pois todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes de Cristo. Então, a palavra batismo significa mergulho. Todos quanto fostes mergulhados em Cristo Jesus, vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há macho nem fêmea, não há bárbaro nem cita, não, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, quando você é mergulhado para dentro do corpo de Cristo, você tem que compreender que dentro do corpo de Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Toda a unção está lá, toda a glória do Pai está lá, toda a glória do Filho está lá, toda a glória do Espírito está lá, e você tem que aprender como se apropriar daquilo que Deus já te deu dentro de seu Filho. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou no passado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você está nele, estas coisas não podem mais te atingir, as coisas do mal, e as bênçãos já estão à sua disposição. Portanto, pare de pedir por mais unção. Esta é uma oração absolutamente inútil. Quando você ora pedindo por mais unção, você não acredita que você já está nela e ela está em você. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Você sabe o que significa a palavra Cristo, do grego? Ou ungido. Assim como Mashiach, onde vem a palavra Messias, é o ungido em hebraico. Aí Paulo vai dizer lá em Efésios 3:17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Bom, se Cristo é o ungido, e Ele habita pela fé no seu coração, tem alguém mais ungido que Jesus? Então por que está pedindo mais unção para Deus? A única coisa que Ele pode responder é: como que eu vou te dar mais do meu filho? Eu estou dizendo isso porque uma mentalidade da velha aliança vai te fazer orações absolutamente inúteis, e que em si só, muitas vezes, são pecados, sabe disso? Muitas vezes a nossa oração com uma mentalidade da velha aliança é um pecado em si, sabia disso? Sabe por quê? Olha aqui em Romanos capítulo 14, no versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. A questão é a seguinte: quando Deus já te deu algo e você pede por aquilo que Ele já te deu, você está crendo que você já recebeu ou não? A resposta é: você não está crendo. Se alguém veio, o irmãozinho veio e trouxe a garrafinha d'água, ele fala assim: muito obrigado, irmão, né? Obrigado que você trouxe essa garrafinha d'água, muito obrigado. Tem lógica eu começar a implorar por ela? Ele trouxe a garrafinha d'água, me deu, aí eu falo: por favor, você pode me dar? Mas ela é sua. Por favor, me dá. Mas filho, acabei de dizer que eu já te dei. Eu caio no chão, começo a dizer que eu tenho pecado oculto. É verdade. Aí Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí chega no final do culto e você fala: irmão, que Deus te abençoe. Ele te abençoou com todas ou não? Se Ele te abençoou com todas, como é que você vai inventar mais alguma? Ou você não acredita que Ele já abençoou o seu irmão com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? É bonito dizer, mas inútil. Ah, mas qual é o problema? É só forma de dizer. O que você fala, o seu coração vai acreditar.
Mateus, capítulo 12, versículo 34. Nossa, Deus vai me dando os textos. Estou até com medo. Meu Deus. Mateus 12, 34. Olha essa, Jesus ficou bravo aqui, olha. Raça de figura. Você começa assim o texto. Nossa. Como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, porém, que de toda palavra ociosa, em outras traduções, fútil, que o homem disser, hão de dar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Acha que é pouca coisa? Ficar falando bobagem? É melhor calar do que falar bobagem. Principalmente quando você vai orar. A gente pede por coisas que Deus já nos deu. Por esta razão, a gente continua muitas vezes sem receber nada. A gente não sabe por quê, porque nossa oração já é um pecado em si. A gente não sabe. A gente começa a implorar para Deus, e aí Deus, o máximo que Ele pode responder. Eu tenho um amigo que Deus uma vez falou com ele em voz audível, ele foi arrebatado ao céu, na verdade, esse irmão. Ele chegou lá e Deus falou: sabe uma das coisas que mais me frustra? Ele falou o quê? Que os meus filhos estão implorando para mim 24 horas por coisas que eu já dei, e eu 24 horas estou tentando convencer que eu já dei a eles, que eles só precisam se apropriar. Esse irmão teve que morrer, ir até o céu, ver Jesus, para Jesus falar isso para ele ressuscitar, voltar para mim. E não é possível que você vai continuar orando desse jeito. Ele também é um missionário maluco, já passou por tantas fantásticas, você não imagina só. Você percebe? Deus, essa tentação veio de novo contra a minha vida. Calma, meu filho. Você está em Cristo? Sim. Dentro de Jesus existe tentação? Tem? Eu estou falando você fora dele, estou falando você nele. Colossenses 3:3: vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus o Pai. Aí eu te pergunto: o diabo pode atravessar Jesus? Deus o Pai, né? Jesus, depois você lá. Tem como? Não tem, irmãos. Deus, por que esse pecado está vindo contra mim? Comande. Eu estou em Cristo, eu estou na lei do Espírito de vida. Esse pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Jesus Cristo já te venceu, e você saia da minha vida e não volte mais. Não aceito mais nem o sentimento que me leva à consequência deste pecado. Saia. Você vai ficar assim, porque Jesus já te tomou naquela cruz há 2000 anos atrás, e você não tem poder legal mais sobre a minha vida. Por esta razão que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer de novo: não torneis a colocar-vos de novo debaixo de um jugo de escravidão. Ele está falando sobre a lei ali, sim, mas isso serve para tudo, porque tem lógica. Eu hoje aqui no Brasil sair aí na rua e falar: alguém pode me fazer trabalhar escravo para você? Tem lógica isso? Eu quero trabalhar, eu quero receber, eu quero levar uma chicotada nas costas voluntariamente, assim, eu não gosto. Tem lógica um negócio desse, você? Então, não, Jesus ele já libertou, e você está pedindo para ele te libertar, e ele está tentando te convencer de que você já é livre. Então você é uma pessoa solta, que se mantém dentro da prisão com a porta aberta. É coisa fantástica. Está 40 anos aqui, eu não sei o que acontece comigo, Deus me ama. Aí você vai morrer, chegar no céu, bater Jesus, falar isso pessoalmente para você. Você já era livre. Vamos comigo. Você não viveu nada do que eu tinha para você viver, mas você é meu filho, pelo menos você crê no meu nome, vamos embora. Infelizmente, mas eu já era livre. Você já era livre, filhinho. Vamos embora, vamos. Agora não tem mais jeito.
A maior parte dos filhos de Deus vão escutar isso dele, sabia disso? A maior parte dos filhos de Deus vão escutar: eu tinha muito mais para fazer por meio de você, e não pude, por causa de conjunto de crenças absolutamente erradas e equivocadas do nosso coração acerca do Evangelho. Um dos maiores problemas é o que o nosso coração crê. Geralmente o que nós oramos, o nosso coração não está crendo. E a lei da fé funciona dessa forma. Como? Eu tenho que terminar. Vou ler mais esse versículo. Marcos, capítulo 11. Glória a Jesus. A teologia veterotestamentária, ela não admite uma vida de total liberdade, uma vida de total... Eles jogam tudo para depois do arrebatamento. Essa que é a verdade. Você só vai ser alegre, você só vai ser feliz quando você chegar lá no céu. Você só vai ser totalmente livre quando você chegar lá no céu. Você só vai ser totalmente curado quando você chegar lá no céu. Deixa eu te dizer, quando eu falo que eu passei por todas essas coisas, durante um ano de missões que eu fui, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Nepal, Índia, fiquei 5 meses no Nepal, 3 meses na Índia, 3 meses na Zâmbia, 15 dias em Zimbábue, 3 meses na África do Sul, isso em sequência. Continente africano, depois fui para o continente asiático, Oriente Médio, Nepal, na divisa com o sul da China, e depois Índia ali, já entrando para dentro do Oriente Médio. Estive também entre os muçulmanos radicais no extremo norte da Índia, na Caxemira. Eu passei 27 vezes por enfermidades, 15 vezes por intoxicações alimentares. Fui envenenado por um radical hindu, ao menos uma vez oficialmente. A outra vez eu desconfio que eu passei mais mal do que a vez que eu fui envenenado, né? Então, tudo indica que sim. Pois é. E eu nunca tomei um remédio. Tudo bem, você pode me considerar um louco, você pode não acreditar no que eu estou falando, tanto faz se você vai acreditar ou não. Mas eu vou te dizer uma coisa para vocês: eu nunca pedi para Deus me curar, porque nele eu já sou curado. Então, quando vinha uma enfermidade, eu declarava: eu estou em Cristo, Ele já levou essa enfermidade sobre a cruz, portanto eu te rejeito porque você não faz parte da obra completa e consumada da cruz, e eu sou curado. E o que eu fazia? Quando você já recebeu algo de alguém, que você faz? Você implora por aquilo? Ou você fala obrigado? Muito obrigado. Então eu agradecia: graças te dou, ó Pai, porque eu sei onde eu estou, porque Ele já me deu, e eu só agradeço. Você está na mesa, alguém fala: você pode passar o pão? A pessoa está aqui, obrigado. Não é assim? Você não está pedindo porque não é seu. Você vai no banco, aí você pede pelo seu dinheiro que está lá depositado. Você está pedindo por algo que não é seu? Não! A moça do caixa não está te dando algo que nunca foi seu. Tem que compreender isso. Ela tem a obrigação de dar aquilo lá. Os termos da aliança estabelecidos por Jesus, só para você ter uma ideia de um dos possíveis significados de uma aliança de sangue, que até hoje são feitas na África. Quando o camarada ele corta aqui, coloca dentro de um copo com vinho, o outro vai lá, corta, coloca o sangue dele dentro do mesmo copo, os dois bebem, geralmente colocado assim, um pouco de sujeira, para quando cicatrizasse, ficar a marca, para as pessoas saberem que ele tinha uma aliança de sangue com alguém. Quando as pessoas olhavam, falavam: opa, esse cara tem uma aliança de sangue com alguém. Se eu fizer qualquer mal contra ele, eu estou fazendo diretamente contra a pessoa com a qual ele fez esta aliança. Esta é uma aliança que inclusive foi feita entre Jonatas e Davi. E Davi, quando velho, olha, vê a cicatriz, se lembra da aliança que ele tinha feito. Por que você está falando isso? Porque quando essa aliança era feita, no momento que ela era feita, quando a pessoa tomava, ela dizia: tudo o que eu tenho pertence à pessoa que está fazendo essa aliança comigo. Aí a outra parte tomava e dizia: tudo que eu tenho pertence a essa outra pessoa. Vocês estão entendendo a seriedade de participar do sangue de Jesus na Santa Ceia?
Está vendo que não é só simplesmente se manter bonitinho? Você percebe que a nova aliança no sangue de Jesus é descrita como não se lembrando mais dos nossos pecados. E o que os pastores mandam as pessoas fazerem no momento em que elas vão tomar a Santa Ceia é para que todos eles peçam perdão por aquilo que Deus não se lembra mais, para eles se tornarem dignos para tomar. Mentalidade da velha aliança. É o momento de você pegar aquele copo, de você pegar aquele corpo, para que você venha a celebrar de que Deus não se lembra mais. E o pão partido. Abraão faz uma aliança dessa. Em Gênesis capítulo 15, ele parte pedaços de pombas e de animais, e ele é colocado para dormir, e o Senhor passa por meio daquelas partes de animais. Essa é uma aliança feita até hoje. Sabe como que acontece? Eles colocam aquelas partes dos animais, e a pessoa passa entre as partes daqueles animais, as duas partes das pessoas que estão fazendo aquela aliança, e eles vão dizendo: se eu não for fiel na aliança que eu estou estabelecendo, que eu seja feito em pedaços, como são feitos em pedaços esses animais. Em outras palavras, Deus está dizendo para você, quando ele coloca o filho dele naquela cruz: se eu não for fiel nos termos da aliança que por meio do meu filho eu estou estabelecendo, Deus, o Pai, tem que me fazer homem e tem que me fazer em pedaços numa cruz sem ninguém para me ressuscitar. Sabe por que ele dá esse nível de garantia por meio da sua aliança? Que não pode falhar. Se a aliança não aceita aquilo, você não pode aceitar. Não depende mais da sua fidelidade, depende do filho, depende exclusivamente da fé. Isso para tudo. Para provisão, Não, mas isso é teologia da prosperidade. A prosperidade infinita, não suficiente, é uma das partes do Evangelho. Eu estou falando material. Não é o todo do Evangelho, não é o foco exclusivo do Evangelho, mas é uma das partes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele multiplicou literalmente pães e peixes, e não foi só para os justos. Que grande parte daquela multidão que comeu pão e peixe escolheu Barrabás logo depois. E a turma comeu até o estômago fazer bico e ainda sobrou. E eles mandou recolher porque nada se perdesse. Ouça o que eu estou dizendo. Ouça o que eu estou dizendo. O Evangelho, ele é a solução de Deus para todos os problemas que se apresentam no mundo. É problema material? Jesus é a solução. Dentro da fé e da nova aliança. Problema de enfermidade? Ele levou todos sobre si as nossas enfermidades. Problema é guerra? Ama o teu inimigo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mateus 5, 42 e 43. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, e que a sua chuva desça sobre justos e injustos. Porque se cumprimentares apenas os que vos cumprimentam, que mérito tereis? Não fazeis os publicanos o mesmo? Os pecadores não fazem o mesmo? Não precisa ser crente, não precisa agradecer uma pessoa que te fez o bem. Se amar uma pessoa que te ama, é difícil amar uma pessoa que te ama? É muito difícil amar minha avó. Olha, nossa, é tão difícil amar ela, né? Não, uma pessoa tão difícil, não é? Ela sempre está sorrindo, sempre está cantando louvor, sempre está... Não tem algum mérito eu amar minha avó? Nenhum. É o mínimo que eu tenho que ter. Por quê? Porque até Hitler amava alguém. Alguma mãe, se alguém tinha de algum amor, deve ser meio estranho, mas tinha. Vocês estão entendendo? Agora, Deus pior, que mérito tereis? Se cumprimentar, se amardes apenas os que vos amam, que mérito tereis? Aí ele termina o capítulo 5 de Mateus, no versículo 48, dizendo: sede, pois, vós, olha só, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Só isso. Deus, sendo perfeitos como Deus o Pai. Só isso. Começo de conversa. Simples, né? Pela força do seu braço, impossível. Essa é a conclusão que os discípulos chegam. Impossível para o homem ser salvo.
ao homem é isto impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, Jesus diz isso para os discípulos. Quando eles chegaram a esta conclusão, logo depois Jesus fala com o jovem rico, logo depois dele falar sobre o divórcio em Mateus capítulo 19, logo depois dele falar do perdão 77 no capítulo 18, aí ele pega e fala, não é possível. Quem poderá salvar-se? Aí Jesus diz, ao homem é isto impossível, pela força do seu braço, pela sua boa educação, pela qualidade do perfume que você toca, que você usa. É impossível ser salvo. Só tem uma coisa que pode salvar, é a fé na obra consumada da cruz. Nada mais, nada menos. Só tem uma forma de você estar livre do pecado, é você se enxergar e se compreender nele e se apropriar daquilo que ele já te deu. Eu estava falando sobre isso. A minha mensagem eu falei na África do Sul sobre isso. Eu estava lá e tinha uma indiana que tinha migrado da Índia para lá. E ela estava me escutando. E ela teve uma visão quando eu falava. O meu sermão naquele dia era: aquilo que Deus nos deu e nós não usamos. Eu comecei a falar sobre as armas espirituais. Eu comecei a falar sobre diversas coisas. E ela teve uma visão. Ela falou que ela viu um caminho. E nesse caminho tinham ladrilhos. E dos ladrilhos surgiam todas as espécies de armas que vocês podem imaginar. Todas. Desde uma faca até bombas atômicas, tanques, metralhadoras. E depois passaram a existir armas que não são dessa realidade. São armas que só existem dentro da realidade espiritual, que não tem como descrevê-las. E ela começou a olhar todas aquelas armas surgindo. E ela falou: Deus, por que o Senhor está me mostrando tudo isso? E Deus falou: olha, eu estou olhando, mas por que o Senhor está me mostrando isso? E aí Deus falou rapidamente e claramente: estas são as armas que eu dei para os meus filhos e eles não usam. A visão acabou. Nós temos muito mais à nossa disposição do que nós temos usado. E Jesus prometeu coisas que nós não temos visto a igreja viver. Dentre elas, João capítulo 14, para finalizar, versículo 12. Ele diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse fará as obras que eu faço. Se alguém crer em mim, esse fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele não está falando simplesmente de fazer as obras que ele fez, está falando de fazer maiores, porque depois da ressurreição, nele, ressuscitados, nós não temos as limitações que ele mesmo tinha quando ele estava em carne, porque ele já venceu tudo, entregou tudo preparadinho para você. Agora ele não recebeu tudo preparado quando ele encarnou. Então o que Jesus atravessou é pior do que o que você pode atravessar. Você já recebeu toda a obediência, você já recebe o pecado vencido por ele, meu Deus do céu. Você já recebe o Espírito de graça, já recebe tudo. Para quê? Para achar que você é justificado, que você vai uma vez por semana na igreja, esquentando o banco? Não foi isso que Deus nos chamou para viver. Coloque-se de pé e vamos orar. Eu vou orar com vocês, irmãos. É importante nós começarmos a mudar o conjunto de crenças do nosso coração acerca do Evangelho. Porque quem escreve nos nossos corações as leis de Cristo, que são outras, o amor de Cristo, que é outro, é o Espírito Santo de Deus. Então tenha intimidade. Não é só ter o conjunto correto de crenças, irmãos. Não é só ter o conjunto de crenças corretos, irmãos. É tempo que você investe de intimidade com Deus. Um marido tem tempo de intimidade com sua esposa, sim ou não? Com seus filhos, sim ou não? Se não tem, já tem um problema aí. Mas como eu não posso ter intimidade por você com Deus? Tem momentos que você tem que desligar o seu bendito celular, desligar a sua bendita televisão
e ter um mínimo de 15 minutos conversando com uma pessoa, não com uma coisa, chamada Jesus, que nos apresenta o Pai. Por quê? Porque o inimigo, uma das armas dele é desviar o seu foco, para que você perca tempo com o joguinho do celular, para que você perca tempo com os videozinhos do YouTube, para que você perca tempo com conversa fiada do WhatsApp, do Telegram, para que você perca tempo assistindo a vida de todo mundo no Instagram e todo mundo no Facebook, e que você não tenha um segundo na presença de Deus. Eu não estou dizendo que você sai da presença de Deus quando você não está atinado, você sempre está na presença dele, mas estou dizendo que você separar um tempo para você ter intimidade com ele. É ali onde você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Não ache que Jesus é menos do que a sua esposa. Pelo contrário, Jesus é mais do que a sua esposa, e é mais do que o seu marido, e é mais do que o seu filho, é mais do que o seu cônjuge. Você tem que ter mais tempo de qualidade com ele do que com qualquer outra coisa ou pessoa dessa terra. Isso é outro passo. O problema é que se eu colocar isso como uma exigência, também se torna uma obrigação da velha aliança. Nós partimos para a velha aliança, onde a pessoa começa a eu não sou justificado porque eu não passo tempo com Deus. Não, mesmo você não tendo esse tempo todo com Deus, o diabo não tem direito de tocar. Guarda o que eu estou falando. Mesmo se você não tiver um segundo no dia que você parou para conversar com Deus, o diabo não pode tocar. Pior que passar qualquer coisa perto de você e falar, pode ir embora, você não tem autoridade sobre a minha vida. Ele vai. Isso é a realidade do evangelho. Mesmo sendo um cristão medíocre, você não pode ser derrubado pelo diabo. Um cristão na média, que só conhece os termos da aliança, só dá a voz de comando para as coisas de vez em quando, o diabo já não tem chance com você. O diabo só brinca com pessoas que não conhecem a sua identidade, ou que facilmente ele pode ativar a lei das obras. Se ele te convencer de que você tem que lutar contra o pecado, você tem que vencer o pecado, ele já te venceu. Porque na verdade o pecado já está vencido. Em outras palavras você está dizendo, eu não creio que ele já está vencido, então agora eu vou assumir a promoção de Jesus, vou vencê-lo pelas minhas mãos do meu braço. Aí você entra no próximo round, no milionésimo round, toma um pau, volta com os olhos roxos e cria uma teologia em cima disso, dizendo que ainda tem muita luta para acontecer. Não tem, está tudo vencido. Eu já até preguei para os irmãos, porque eu vou pregar de novo. Não existe guerra da carne física contra o espírito. Não estou dizendo que Gálatas 5 não exista, mas já falei para os irmãos, repito, não vou explicar isso hoje. Não existe. O leão preto, que todo mundo diz que está dentro de você guerreando, está morto, uma vez que você creu e passou pelas águas do batismo. E não crer dessa maneira é anular a obra consumada da cruz. Não vou ter tempo para explicar isso, mas muitos aqui já me escutaram falando sobre isso. Mas é importante repetir, porque seu coração volta a querer errado de novo. Eu expliquei tintim por tintim, até chegar em Gálatas capítulo 5. Amém? Então agora eu quero orar com você. Até mesmo se você tem alguma enfermidade, coloque a mão sobre esse lugar, se está com alguma dor no corpo, para a gente orar. Jesus, eu quero te agradecer pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Todo e qualquer espírito de enfermidade nós ordenamos que saia, seja nas juntas, seja na cabeça, seja no coração, seja nervosismo, seja na coluna, seja nos ossos, seja nas articulações, tendões, músculos. Nós declaramos a perfeita identidade de todos aqui em Cristo Jesus e comandamos: dores saiam, enfermidades saiam, obras das trevas saiam, angústia saia, tentações saiam. Vocês já foram vencidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz há 2000 anos atrás, e vocês não têm autoridade legal sobre aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus naquela cruz há 2000 anos atrás. Declaramos a tua obra completa. Vem agora sobre todas as pessoas que aqui estão. Nós repreendemos as enfermidades, repreendemos e nos apropriamos pela fé da nossa identidade em Cristo Jesus, dentro da qual nós já somos totalmente curados, lavados, santificados, perfeitos, irrepreensíveis em Cristo Jesus. Graças eu te dou, Pai, pela vida de todos que estão aqui. Vem Espírito Santo trabalhando nos corações, nas almas, nas mentes, vem escrevendo as tuas leis, vem orientando, vem apontando, vem mostrando todas as coisas para todos os teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Amém.